Apesar de tudo, ainda acredito na bondade humana. Essa é uma frase de Anne Frank. Anne Frank foi uma adolescente alemã de origem judaica que viveu apenas 16 anos. Ela faleceu durante o Holocausto e ficou conhecida porque, enquanto esteve escondida da perseguição dos alemães, ela escreveu num diário todas as experiências, tudo o que estava acontecendo com os judeus naquela época. Então é com essa frase de Anne Frank que a gente começa a nossa visita de hoje do Vem Ver Curitiba no Museu do Holocausto. E aqui dentro, quem vai guiar a gente, contar um pouquinho das histórias que são contadas dentro do Museu do Holocausto é o Carlos Reis, ele que é coordenador geral aqui do museu. Obrigado por receber a gente, Carlos. Obrigado, é um prazer. Vamos contar um pouquinho então dessa, logo que a gente entra no museu, né, nós temos aqui essa sala que conta a vida, né, antes de tudo acontecer. É muito importante, né, a gente, ao conhecer essas histórias, também saber como essas pessoas viviam antes de tudo, antes do momento da ruptura, antes do momento da perseguição, né, do genocídio em si, o que elas faziam, o que elas gostavam, onde elas viviam. E esse é um ponto fundamental de se criar a empatia com os próprios jovens que vêm aqui, né? Porque esse é o único momento de todo o percurso que os jovens têm condição de se conectar rapidamente com as histórias, né? De crianças que iam para a escola, que gostavam de estudar ou que não gostavam de estudar. Então esse é um momento de se criar a conexão, de se criar a empatia entre o jovem que vem visitar o espaço e as histórias que vão ser contadas aqui dentro. Esse aqui é um túnel de imersão, né? Basicamente ele tem o objetivo de deixar aquela vida anterior ao Holocausto e começar a contar as histórias a partir das primeiras salas, né? Objetos, vídeos que fazem com que o visitante ultrapasse a barreira do antes, da rotina, para a gente começar a falar sobre o genocídio. Cada sala do museu tem uma ambientação, tem uma trilha sonora, justamente com o objetivo de nos ajudar a gerar essa possibilidade de se criar uma experiência para o visitante. A gente ouve aqui, né, vidros quebrando. Mais do que a informação enciclopédica do nome, da data, das informações brutas, né, um dos grandes objetivos é gerar essa possibilidade de se criar uma experiência transformadora, e a gente faz isso em cada sala. Essa sala, especificamente, fala sobre o período da ascensão do regime nazista até o início da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente está falando ali em meados dos anos 30, 1933 a 39. São escolhidos alguns eventos históricos e, a partir das histórias individuais, se fazem as conexões. Então, você vai falar de censura, você vai falar sobre o efeito da propaganda e de como as primeiras etapas do genocídio vão acontecer na Alemanha nazista. Que foi mais ou menos em que ano isso? Nós estamos falando da ascensão do regime nazista de 1933, janeiro de 1933, e o Holocausto só vai acabar já lá no final da Segunda Guerra Mundial, né? Quando se pensa em Holocausto, as pessoas normalmente pensam direto nas câmaras de gás, que já é uma etapa final desse processo de extermínio. As pessoas se esquecem que o discurso de ódio, a intolerância e a legitimação dessa narrativa é que vai proporcionar, né, o extermínio de pessoas, e isso a gente acaba inserindo dentro do contexto do Holocausto. Até quando a gente fala, você falou também, né, em censura e tudo mais, aqui também já está, né, simbolizado também a queima de livros, muitos autores, né, que foram... A censura que o regime nazista impõe a autores, judeus, comunistas, pessoas contrárias ao regime, e as grandes fogueiras, as queimas, que o cinema também nos mostrou, e muitas pessoas já remetem a determinados filmes que mostram
essas queimas de livros. E aqui a gente tem também um exemplar da Torá. Torá é o Velho Testamento, o livro sagrado para o povo judeu, que é escrito à mão, em pergaminhos, é uma tradição milenar, né, que é guardada em rolos, são os rolos da Torá. E esse pedacinho é justamente um que esteve, né, numa sinagoga, né, um local de reza e de oração do povo judeu, na Alemanha, e que foi destruído pelos nazistas ali nos anos 30. Esse objeto nos foi doado pelo Museu do Holocausto, que fica em Israel, em Jerusalém, e foi o que sobrou de uma dessas sinagogas, né? Um judeu sobrevivente conseguiu encontrar esse pedacinho, levou com ele para Israel e hoje faz parte aqui do nosso acervo. Essa aqui é a sala dos guetos, né? Os guetos são aqueles bairros, aqueles espaços em que os judeus começam a ser confinados já depois do início da Segunda Guerra Mundial. Já tinha aquela ideia de separá-los mesmo, né? A gente está falando de um processo que começa com a discriminação, depois com a marginalização e nesse momento com o confinamento dessas pessoas para separá-las do resto da sociedade, para usá-las como mão de obra, escrava, e em determinado momento, como a gente conhece das histórias, essas pessoas começam a ser colocadas em vagões de gado, vagões de trem, e serem mandados para os campos de extermínio, que é onde a gente conta um pouco mais para frente no museu. O que vocês imaginam? Quantos por cento da população da Alemanha era composta por judeus? A Alemanha nazista invade a Polônia, eles se deparam com cerca de 3,5 milhões de judeus. Mas eles aqui já entram em guerra. Depois de um tempo, a França declara guerra com a Alemanha. Aqui eles estão em guerra. Eles não têm mais esse tempo para fazer toda essa lavagem cerebral, tudo isso que eles fizeram durante muito tempo antes da guerra. Mas eles têm 3,5 milhões de judeus. Só que eles precisam controlar esses 3,5 milhões de judeus. O que eles fazem para controlar essas pessoas? Você tem que restringir, você tem que identificar e você tem que segregar. Perfeito. Então aqui são criados os guetos. No Brasil, esse museu é único. Como museu estabelecido, sim, ele é o primeiro museu, ele é o único museu do Holocausto. Ele foi criado em 2011. Em 2017 foi inaugurado em São Paulo o Memorial do Holocausto e em breve será inaugurado também no Rio de Janeiro, né? A nossa equipe faz parte também da equipe de curadores do processo. Mas o Museu do Holocausto de Curitiba já se transformou no Museu do Holocausto do Brasil justamente por ser o único, por ser o primeiro e o único caracterizado como um museu. Os objetos são ferramentas que nos ajudam a contar ainda mais as histórias, né? O museu conta com um número significativo de documentos, de objetos, todos eles conectados com alguma história relativa ao Brasil, de alguém que sobreviveu e veio para o Brasil, ou de alguém que infelizmente não sobreviveu, mas que aqui tem um familiar, alguém, para que essa história seja contada. Mas nós realmente temos muitas coisas aqui, né? Quantos imigrantes você falou que... O Brasil tem uma conexão muito grande com essas histórias do Holocausto, a começar pelo número de uma estimativa de entre 20 e 25 mil sobreviventes judeus do Holocausto aqui reconstruíram suas vidas, né? Além disso, né, existe um número muito maior ainda de filhos, de netos, de bisnetos, que aqui nasceram e brasileiros como nós nos ajudam a construir a nossa sociedade, a nossa nação. Sim, às vezes chegaram aqui por esse motivo triste, né? Mas hoje são importantes na formação, né, do nosso povo. Sem dúvida, né? Além desses imigrantes e toda a questão ligada à imigração, nós destacamos também a atuação da Força Expedicionária Brasileira, que vai até a Europa, vai lutar contra o nazismo, vai lutar contra o fascismo. Todas essas são conexões importantes dessas histórias com o Brasil. O mais importante são
são as histórias e conseguir, através das histórias, transmitir lições para os jovens, para as novas gerações. E essas lições, que são universais, elas são independentes da conexão que o Brasil tenha ou não com essas histórias. Por isso, museus do Holocausto são muito importantes, hoje em dia, cada vez mais importantes, inclusive em locais que não têm a conexão tão grande como o Brasil tem com essas histórias. É já para moldar, né, o presente e o futuro, sem dúvida, né? Sem dúvida. Nós não falamos sobre o passado, nós nos utilizamos desse passado trágico, aí sim, para falar sobre o presente e para falar sobre o futuro. Aqui eu posso escolher de quem foi esse documento e conta um pouquinho da história, né, dele. Sem dúvida, o visitante pode selecionar o idioma, por enquanto existe aqui português, inglês, espanhol, hebraico e libras em português. O visitante escolhe o idioma, escolhe o objeto e aí vai se contar não apenas a história do objeto, mas a história do objeto relacionada a uma pessoa que, como a gente disse, tinha nome, tinha sobrenome, tinha uma história. No dia que estourou a guerra foi um rebuliço, medo e muito exército, muitas sirenes de bombardeios, já estavam bombardeando, a gente já ficou com muito medo. A sujeira era enorme, não tínhamos como nos lavar, Quem é que podia sonhar de escovar dentes? Quem é que podia sonhar de lavar com sabonete as mãos ou o rosto? Não existia. Ficamos 495 dias naquele buraco. Quero dizer também que o medo de dia a dia, o medo de cada hora sermos pegos e fuzilados era pior do que tudo. A gente sempre estava de prontidão, esperto. Do lado do estábulo, o meu pai fez o esconderijo. E a entrada para o esconderijo era do estábulo. Você tirava uma tampa lá, toda disfarçada, e a tampa tinha um negócio que puxava por baixo, daí quando se punha a tampa num lugar, se enfiava a mão por fora e disfarçava com esterco. Ficamos eu fiquei 9 meses, eu, meu pai e meu irmão, ficamos 9 meses sem ver a luz do dia, a não ser pelo respiro que tinha dentro do bunker. Muitas pessoas vêm ao Museu do Holocausto e imaginam que ainda vão ver instalações que eram comuns em museus nos anos 80, nos anos 90, que são aquelas pilhas de sapatos, pilhas de malas e pilhas e pilhas. Não, mas o objetivo, né, é personificar essas histórias e elas muitas vezes não imaginam que vão encontrar uma boneca ou vão encontrar um violino, ou vão encontrar, ao invés de uma pilha de sapatos, um par de sapatos, né, como existe nessa instalação aqui. Né, um par de sapatos de menina, um de menino, uma de uma mulher e um de homem, justamente de uma forma simbólica. Nós não sabemos de quem eram essas histórias, a quem pertenciam esses objetos, mas aqui nos levanta reflexões como, por exemplo, quem eram essas pessoas e o que nós, humanidade, perdemos sem essas pessoas, inclusive hoje em dia, né? Na frente dos campos, por exemplo, no campo de Auschwitz estava escrito: o trabalho liberta. As pessoas acreditavam que elas iam trabalhar. Quando elas chegavam nos campos, eram feitas 2 filas. Uma fila de pessoas que conseguia trabalhar e outra fila de pessoas que não conseguiam mais trabalhar, ou porque estavam fracas, ou porque eram muito jovens, ou porque eram muito velhas, ou porque estavam doentes, ou até porque estavam grávidas. Essa fila de pessoas que não conseguiam trabalhar iam direto tomar uma ducha. Elas entravam nas câmeras de gás e eram assassinadas. Aqui tinham 3 tipos de campos: campos de concentração,
os campos de trabalho forçado e os campos de extermínio. Os campos de concentração era mais para movimentação das pessoas. Os campos de trabalho forçados eram uma escravidão, exaustão até a morte. E os campos de extermínio eram apenas ao extermínio. Nesse espaço, nós temos dois temas absolutamente relevantes para a memória do Holocausto. Um deles é o tema da resistência. A gente precisa desmistificar, tirar da cabeça das pessoas uma ideia clássica de que essas vítimas foram como ovelhas para o matadouro e que não houve nenhum tipo de resistência. E o outro tema que é absolutamente relevante também, é o que está aqui nessas cortinas, desses nomes, são aquelas pessoas que, em tese, não eram nem vítimas e nem perpetradores, não eram nazistas, eram observadores e que arriscaram suas próprias vidas para ajudar, para salvar uma vítima. Então, esse é um tema muito importante para se trabalhar com os jovens hoje em dia, que tem a ver com a ideia de responsabilidade, tem a ver com a ideia de cidadania, de participação. Essas pessoas arriscaram suas vidas para salvar judeus, para salvar vítimas do regime nazista. Existem cerca de 27 mil catalogados, conhecidos, as pessoas são homenageadas também no museu que fica em Israel. E aqui também a gente presta a nossa homenagem, nós refletimos sobre isso e contamos algumas histórias, inclusive, de dois desses justos entre as nações que eram brasileiros e que também ajudaram a salvar vidas. Foram dois brasileiros. Né? Dois brasileiros, um embaixador, Luiz Martins de Souza Dantas, embaixador do Brasil na França, que emitia vistos de entrada para o Brasil, mesmo em Itamaraty, em tese negando esses vistos, e uma paranaense, Dona Araci Moebius de Carvalho, que é conhecida também como Araci Guimarães Rosa, porque em determinado momento se casou com o escritor, diplomata Guimarães Rosa, e que no consulado do Brasil em Hamburgo, na Alemanha, também usou de algumas artimanhas para ajudar a facilitar a vinda de judeus aqui para o nosso país. Belo nome que você colocou, né? Os Justos entre as Nações. Esse nome é uma homenagem que o Museu do Holocausto de Jerusalém dá a essas pessoas. Ainda, até hoje, essas homenagens ainda são dadas a filhos, a netos dessas pessoas. E justamente se criou esse nome, né? Os Justos entre as Nações, baseado também numa história bíblica, que é a história de Moisés, né? Que é colocado ainda bebê numa cestinha no rio, e a filha do faraó encontra essa cesta e salva a vida dessa criança, que seria Moisés. Então também é conhecida a filha do faraó como a primeira justa entre as nações. E a visita finalizada aqui? Esse é um espaço que vai falar sobre, dos dois lados, as ondas migratórias, tanto para o Brasil, para o Paraná, para Curitiba, quanto para outras partes do mundo. E esse monumento praticamente finaliza a visita, né? Aqui é uma oportunidade do próprio visitante prestar suas homenagens às milhões de vítimas que foram mortas pelo regime nazista. Existe uma tradição judaica de, nos cemitérios, nos túmulos dos entes queridos, não colocar flores, enfim, coroa de flores, e sim pedras, como a gente está vendo aqui nessa instalação. Pedras de qualquer tamanho, de qualquer cor, por vários motivos. E um dos motivos é justamente porque aquela flor que vai ser colocada, ela vai murchar em algum momento, ela vai morrer, ela vai virar pó. E a pedra tem um sentido de eternidade muito maior do que a flor ou outro ser vivo, né? Então existe essa tradição judaica de nos túmulos se colocarem, depositarem pedras. E aqui os visitantes podem fazer a mesma coisa, né? Isso aqui não é um túmulo, é um monumento, mas com essa ideia de homenagear, como se isso fosse um túmulo para essas milhões de pessoas, né? Os visitantes podem vir, pegar uma pedrinha e colocar aqui e assim prestar a homenagem às vítimas do Holocausto. Fazer a minha também. No final da visita existe uma reflexão importante que é feita também com os visitantes
sobre outros genocídios e violações de direitos humanos que aconteceram e acontecem ainda nos dias de hoje, né? E como essas histórias do Holocausto podem nos dar ferramentas, lições, algum tipo de legado que nós mesmos construímos. Quando acaba uma guerra, será que o preconceito acaba de um dia para o outro? Será que é fácil arranjar um trabalho? Será que é fácil você voltar à vida depois de tudo que aconteceu? Então grande maioria dessas pessoas viram refugiadas. Será que muita coisa mudou daquele período da história para hoje em dia? Se a gente ainda fala que tem muito preconceito na nossa sociedade e que o Holocausto começou a partir de uma ideia de preconceito, e o que a gente pode fazer como pessoas, como seres humanos, para, assim como a Anne Frank, apesar de tudo, ainda acreditar na bondade humana? Qual que é o nosso dever como pessoas para seguir acreditando na bondade humana e em um mundo melhor? A visitação aqui ao museu é gratuita, né, mas ela precisa ser agendada pelo público, né? O canal para fazer esse agendamento é o nosso site, é o www.museudoholocausto.org.br. Visitas com mediação para adultos, para visitas não escolares, são feitas aos domingos pela manhã, mas é possível visitar o museu, enfim, durante toda a semana. Nós recebemos aqui visitantes a partir dos 12 anos de idade, não que seja um tema propício para jovens a partir de 12 anos, é possível trabalhar o Holocausto com crianças bem menores, mas não nesse espaço, por isso ele é restrito a jovens a partir de 12 anos de idade. O sonho do museu, né, essa iniciativa, nasceu com um filho e um genro de um sobrevivente, o Dr. Miguel Kriegsner, que é residente aqui em Curitiba, que criou uma associação, uma casa de cultura, né, sem fins lucrativos e que, a partir de doações, sustenta, né, o trabalho do museu. Por isso, todas as iniciativas que o museu realiza, incluindo a visitação, elas são gratuitas sempre para todo o público. Ela deixava sempre um prato de sopa embaixo do meu colchão quando chega escondida, né? Porque ela já conseguia dormir no quarto como cozinheira, como ajudante de cozinha. Graças a ela que estou viva, porque eu não tinha mais interesse. Onde eu estava era espécie de um porão, embaixo da terra. Nós aumentamos lá não tinha camas, lá a gente dormia no chão, tudo junto. Banheiros não tinha nada. E ela, cada dia de noite, ela trazia para nós comida e cobria, né? Quem entrava lá não podia saber que tinha gente lá embaixo. E ficamos lá até janeiro de 44, que quando a neve começou a derreter, começou a ficar mole tudo e começou a quase cair. Aí nós tivemos que sair, aí nós fomos lá para os partisãos poloneses. Me sentia assim liquidado. A vida era assim. Você não podia sair na rua. Um cachorro podia andar na rua livre. Você não podia. Sabe o que é isso? E é isso que a gente deseja, né? Que os nossos erros do passado nos guiem aí para um futuro mais feliz e promissor. E a gente encerra assim o nosso Vem Ver Curitiba de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você quiser, pode assistir mais uma vez lá no canal do YouTube Vem Ver Curitiba. Também segue a gente lá nas redes sociais, tá certo? Te espero na próxima semana.